Na verdade aqui eu vou botar só a média, tá? Para ficar melhor eu vou botar 2 pontos aqui também, só para organização. Então, ó, eu tinha dito que ia falar um pouco mais sobre métodos. Métodos, ele executa uma funcionalidade bem específica. Esse aqui, o próprio nome já diz, né? Ó, exibe dados. Quais são os dados que ele está exibindo? O nome do aluno e a média dele, tá? Aí você pode estar se perguntando, poxa, professor, mas como é que se calcula uma média? É onde entra a possibilidade de uma criação de um novo método, tá? Então vamos colocar aqui um método que retorna uma média, tá? Então, já que a média é do tipo double, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer que ele também retorna um double, tá? E vou colocar assim, ó. Opa, peraí. Calc média é o nome do meu método. Aí olha que interessante, esse aqui é um método que não retorna nada, porque ele só exibe dados, e também não recebe nada por parâmetro. Já esse aqui, olha como mudou. Ele retorna um parâmetro, ou melhor, um tipo double, e recebe por parâmetro o que ele precisa processar aqui dentro. Vamos analisar comigo aqui. O método calcula média, ele precisa processar dados aqui para poder retornar uma média. Se você parar para pensar, esses dados são as notas. Então eu preciso passar aqui, ó, o double N1, o double N2 e o double N3, ok? Dessa forma, gente, o que é que acontece? Eu vou pegar esses elementos, né? Esses nota 1, nota 2 e nota 3 e fazer um cálculo aqui, ó. Como a média está declarada aqui em cima, eu vou chamar exatamente ela, ó. Média recebe N1 mais N2 mais N3. Tudo isso entre parênteses, porque ele vai calcular a soma de tudo isso e o barra, que implica na divisão, vai dividir por 3. Então, o que é que acontece? A gente usou o parênteses aqui só para organizar que esse total aqui, o resultado, vai ser dividido por 3. E aí o resultado desse cálculo vai ser atribuído à média. Logo, como o método retorna double, então eu tenho que ter aqui um return e um double, né? O double é um número real, é um número com um ponto flutuante, né? Com vírgula e tal. Então, média seria um double, né? Já que ele está declarado aqui como double, então poderia simplesmente retornar média. Pois, subtende-se que utilizando esse carinha aqui, né? Ele vai calcular, atribuir a média aqui e, por fim, nós vamos ter esse valor da média, retornado, ok? E aí, a gente pode estar melhorando esse programinha aqui, tá? Eu vou mostrar várias situações, mas assim, não implica dizer que a minha abordagem é a melhor do que a que vocês poderiam imaginar ou vice-versa, tá? O importante é que a gente pode chegar a uma solução. Então, a minha primeira solução está bem simples aqui, mas depois eu vou aprimorar com vocês. De antemão, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha que legal, vou dizer que esse aluno tem uma escola. Aí olha que bacana que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar uma escola, ó. Tá bom? Isso aqui é uma forma de criar um objeto do tipo escola aqui, ó. Só que até então ele não está sendo, digamos, instanciado, criado um objeto, não. Ele apenas criou um atributo, assim como nome, assim como média, só que do tipo escola, um tipo particular que eu criei aqui.
E aí por que eu vou usar esse camarada? Porque eu quero colocar aqui também, olha que legal, eu quero colocar que ele, o aluno, pertence a essa escola aqui, ó. A escola que a gente... Vou botar só assim, escola... Opa, minúsculo. Tem que ser exatamente o mesmo nome aqui, tá? Quando a gente mandar exibir dados, aí vai aparecer o nome da escola, o nome do aluno e a média dele, tá bom? E aí eu vou mostrar lá na classe exemplo, tá? Como a gente poderia estar usando esse aluno agora que nós criamos. Escola 2 eu havia criado só para mostrar um cenário onde a gente tem a possibilidade de criar vários objetos derivados de uma mesma classe, né? Mas aí eu vou apagar tudo para a gente fazer do zero aqui. Olha o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou criar um aluno e depois tentar exibir os dados dele. Só que a gente tem que lembrar que a gente vai precisar criar uma escola também para poder a gente trabalhar a escola aqui dentro da classe aluno. Então aqui no método main, que é quem executa tudo, né, como um filtro aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando uma escola. Tudo bem? E aí, ó, recapitulando aqui, escola, ela tem um método construtor que se eu não definir nenhum valor, ele vai aparecer aqui, escola padrão lá. Mas eu quero atribuir um valor a nome escola, tá? Para que ela tenha de fato um nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, ó, escola.nome escola, que é o nome do atributo lá, né? Olha só, nome escola. Recebe, e aqui eu ponho o nome da escola, tá bom? Por exemplo, Vera Cruz, Instituto Educacional Vera Cruz. Na sequência, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho um objeto escola, tá? Interessantemente, aluno precisa também de uma escola, tá bom? Em algum ponto ele vai precisar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui o aluno agora, ó. Aluno. Vou chamar ele de aluno mesmo. Ó, aluno igual a new aluno. Meu construtor não passa nenhum parâmetro nem nada, tá? Eu não tenho um construtor de aluno aqui definido. Mas eu vou mostrar já já um porém aí para vocês. Então aqui nesse caso, vamos lá. Aluno, aluno, tal. Eu quero agora fazer com que aluno receba uma escola. Aí olha que legal. Eu posso vir aqui, digitar aluno, ponto, olha só, escola. Escola não pertence a aluno agora? Então eu posso colocar aqui escola e fazer com que essa escola aqui seja atribuída à escola de aluno lá. Apesar de serem nomes iguais, tá? Mas aqui está definido dentro desse escopo e esse escola aqui está definido dentro do escopo aluno, tá? Para diferenciar, eu vou fazer o seguinte, escola, aluno, tá? Vou aprimorar isso aqui para gente. E lá, obrigatoriamente, eu tenho que mudar também. E aí eu vou simplesmente receber a escola, que já é um objeto, ó, new escola, tá vendo? Que já é um objeto aqui, que já tem esse nome aqui, ó, Instituto Educacional Vera Cruz, não é bacana? E agora eu vou atribuir os outros dados de aluno, ó, vou atribuir o nome, as notas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha que legal. Eu vou pegar agora, eu vou separar aqui para vocês verem de forma específica. Aluno, ponto, vou atribuir as notas a ele, ó. Como é o nome de cada atributo lá? N1, N2, N3. Então, ó, N1 recebe, vamos botar que o aluno tirou 9.0, vai ser um aluno aplicado esse, tá?
Como é double e aqui em programação a gente usa um tipo, né, voltado à definição americana, então lá é um ponto, não é vírgula. Aluno.n2, botar um 8. E aluno.n3, vou botar um 7. O cara foi caindo o rendimento. Perfeito, ok? Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu já atribuí as notas. Olha quem é que eu posso estar usando, ó. Calcula média, uma vez que eu já tenho as notas. Calcula média precisa de N1, N2 e N3. Então, perfeito. Eu vou lá e faço o seguinte, ó. Chamo o aluno novamente, que é o objeto do tipo aluno, que é essa classe, né? Ponto calcmédia, né? Ó. Ponto, lembrando que ponto é o que requisita ou um atributo ou um método daquela classe que você está com o objeto criado com base nela, que é o caso de aluno, que foi criado por intermédio de aluno, classe aluno, tá? O que difere aqui um para o outro é que o A maiúsculo é a classe e o A minúsculo aqui eu chamei ele como aluno também, mas é o nosso objeto que foi instanciado aqui, tá? Então, aluno.calc média. E agora eu simplesmente vou passar aluno.n1, aluno.n2, aluno.n3. Aluno.n1. Por quê? Porque já estão guardados lá nesse meu objeto, tá? Ah, professor, poderia ter botado só os valores aqui diretamente? Poderia também. Mas imagine que nesse programinha, em algum ponto lá, um formulário, o professor foi e botou os valores das notas. Então isso geralmente faz o seguinte: acontece de por trás dos bastidores a gente ter essa atribuição das notas a cada variável. E aí, para que eu possa recuperar essas variáveis para jogar aqui no meu método, eu chamo novamente aluno, ponto, simplesmente o nome do atributo, que ele busca dentro de N1 lá, tá? Então, aluno.n1, aluno.n2, aluno.n3. Ok? Então, isso aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar os valores que tinham dentro de N1, N2, N3. Eu preciso chamar por intermédio de aluno, porque são atributos que fazem parte da classe aluno, tá? E aí, quando eu chamo o método calcmédia, ele vai receber essas notas lá, vai jogar aqui temporariamente em N1, N2, N3, que pertence aqui ao método, e vai ser calculado aqui e jogado dentro de média. Uma vez jogado dentro de média, ele vai retornar média. Aí olha o que é que vai acontecer. Eu vou fazer isso, né? Mas na verdade eu nem precisaria retornar, mas tudo bem. Já que eu já fiz assim, eu vou agora simplesmente colocar aqui aluno. Eu esqueci de dar um nome ao aluno, não foi? E ele tem aqui o atributo nome. Vamos fazer isso aqui na sequência, né? Vamos dizer que aqui, antes das notas, ele recebeu o seu nome de Rodrigo. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aluno. Como é o nome do método lá? Exibe dados. Exibe dados. Ponto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele está reclamando porque na linha 14, reclamando do ponto e vírgula. Ah, é lá em aluno, ó. Aqui faltou. Notem que ele diz o nome da classe, né? E a linha, tá vendo? Faltou esse aluno aí. Esse ponto e vírgula lá. Olha que beleza. Escola, só que ó, observem que ele passa algo estranho, ó. Isso aqui a gente chama de referência.
Ele não está passando, era para passar o nome da escola, lembram? Mas eu vou explicar a vocês por que é que não está passando o nome da escola. Mas o nome do aluno ele representou direitinho aqui e a média também. Não está aparecendo o nome da escola pelo fato de que escola-aluno é o atributo referente à escola, porém, se a gente for lá na classe escola, quem guarda o nome da escola é essa variável aqui, nome escola. Então eu venho lá, ponto, nome escola, tá? Vamos executar novamente. Agora sim, escola, Instituto Educacional Vera Cruz, nome do aluno Rodrigo, média 8, tá? Pessoal, uma coisa que não ficou tão interessante foi esse método retornar aqui média, né? Quando na verdade nem precisaria, já que eu não estou usando direto aqui. Se eu quisesse usar diretamente aqui o valor, eu até poderia, tá? Porque aqui ele está retornando algo. Ó. Se eu botar para exibir aqui, se eu quisesse botar para exibir, aí realmente valeria a pena deixar lá como um método que retorna algo, tá? Ó, lá no comecinho ele retornou, ó, antes de exibir os dados ele retornou a média, que de fato é 8, tá vendo? Mas não, já que eu não estou só guardando ali para calcular, eu poderia também deixar como void aqui e sem retornar nada, já que o meu próprio método ali embaixo exibe tudo aqui, inclusive a média, tá? Então esse aqui se ficaria responsável apenas por armazenar o cálculo da média dentro da variável média. Então aqui eu não precisaria disso. Vocês vão ver que ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Por isso que é algo bem relativo, vai de uma questão numa prova que é solicitada, vai de um software que você vai desenvolvendo e tem as especificidades dele ali, as exigências são relativas, tá? Então assim, eu refiz aqui, existem várias formas de você delimitar métodos, né? Aqui eu fiz os dois mais comuns, que é retornando e sem retornar e recebendo parâmetros ou sem receber parâmetros, tá bom? Mas que fique claro para vocês que o ideal é que cada método tenha sua própria funcionalidade bem específica, beleza? Uma outra coisa, caso vocês estejam talvez achando o exemplo bem complexo, uma coisa que eu posso antecipar é que na prova a questão de implementação é muito mais simples que essa, tá? Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. O que eu quero agora aprimorar é o seguinte, para a gente fechar com chave de ouro, o último tópico agora que eu quero apresentar para vocês é o tópico sobre o uso do scanner. Notem que aqui a gente colocou diretamente o nome, os valores, né, para o objeto, né, aluno. Mas vamos supor que você criou um sistema dinâmico aí, que ele solicita ao usuário, né, digite seu nome, digite suas notas, digite o nome da sua escola. Então, para isso, a gente precisa de ter um objeto do tipo scanner. Lembram desse carinha aí, ó? Vou chamar ele de entrada, new scanner. Notem que a gente cria ele exatamente como a gente criou escola e como criou aluno, tá vendo? Não tem muita diferença não. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte, como ele pertence a um pacote específico ali, né, extra aí da biblioteca, ou melhor, da API do Java, eu tenho que fazer um import dele, se eu não me engano é import java.util.scanner. Se não me falha a memória, esse é o caminho, né? Ele pertence ao pacote útil de utilidades. Beleza, criamos aqui o objeto. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero solicitar do usuário o nome da escola, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou agregar algumas mensagens aqui para poder ficar mais fácil de quem está usando o programinha interpretar. Então, eu vou botar aqui, ó, um out.println, dizendo o seguinte, ó,
digite o nome de sua escola. Aí aqui é onde chega o ponto importante, tá? Eu solicitei aqui e vou usar o objeto do tipo scanner, que faz o seguinte: entrada ponto next line, que ele pega uma linha toda aí de string, tá? Do que foi digitado. Porém, há um pequeno detalhe aqui que a gente precisa se preocupar, que é o seguinte: nesse ponto, ele está pegando, mas não está guardando em lugar algum, ok? Imagine aqui uma analogia, ó, já que uma analogia não, uma comparação aqui rápida. Já que esse carinha é quem está sendo atribuído ao nome da escola, faz sentido se eu colocasse esse carinha aqui, né? Ó, ok? Mas aí para ficar mais didático, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou mostrar de uma forma e depois eu volto para a forma mais prática, mais enxuta, mais limpa. Eu poderia criar aqui, ó, nome escola. É um nome que eu estou dando aqui, tá? Você pode usar a criatividade e usar um nome diferente. Recebe isso aqui. Isso, gente, entrada.nextLine é aquele momento onde o cursor vai ficar piscando aqui na telinha preta e eu vou digitar o nome. Instituto Educacional, bababá. E aí ele vai atribuir o valor a nome escola. Logo, nome escola vai poder vir para cá, né? Ó, nome escola. Beleza? Mas a forma mais prática é essa. Qualquer coisa, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês podem fazer as duas formas e testar, tá? Agora, ó, lembrando que eu tenho que instanciar o objeto, tal, e aqui dentro é que eu vou usar o scanner que eu criei aqui, ok? Eu poderia intercalar aqui também, eu poderia deixar escola sendo instanciado antes e colocar a mensagem aqui. O importante é eu não colocar a mensagem depois dessa linha, porque não faz sentido. Porque ele já vai estar esperando eu digitar o nome da escola e depois é que ele vai me apresentar a mensagem. Então a mensagem tem que vir pelo menos antes desse camarada aqui. E esse camarada aqui tem que vir depois do objeto escola. Então o máximo que eu poderia mudar é botar esse camarada aqui entre eles dois, ó. Beleza? Analisem bem, lembrem-se dessa parte aqui de sequência, tá? Um objeto ele tem que ser instanciado para poder usarmos o atributo dele. E não faz sentido eu solicitar algo após ter digitado. Eu tenho que solicitar para quando o cara digitar vir para essa parte aqui. Ou melhor, solicitar o nome, né? E aí ele vai parar na linha 12, ele vai ficar o cursor piscando aqui no console para eu digitar o nome da escola. Bom, beleza, ajustamos aqui. A lógica é a mesma, eu vou até copiar aqui, pessoal, para não perder muito tempo e o vídeo não ficar tão extenso, tá? Ó, digite o nome, digite o seu nome, né? Vamos supor que é o aluno mesmo que está usando o programa. Digite o seu nome, ok? E aí eu vou usar novamente o objeto scanner, que se chama entrada, né? Vou separar aqui para deixar padronizado, como eu fiz anteriormente. E aqui, deixa eu ver aqui. Ah, peraí, detalhe, né, gente? Tudo bem, aqui ele está pegando primeiro. Não, aqui tudo bem, tá? Deixa eu tirar essa mensagem aqui, porque, ó, para quem não está entendendo o que está acontecendo, aqui eu coloquei dentro do atributo do objeto escola. E aqui eu estou colocando dentro do atributo escola existente dentro da classe aluno, tá? Ó, que é esse atributo aqui, tá? Então, por isso que eu peguei o que eu criei aqui, escola.nome escola. Nesse caso aqui, eu tenho que pôr o ponto nome escola. Deixa eu ver se eu preciso pôr o ponto nome escola. Não, não preciso não. Porque lá embaixo
Aliás, lá no aluno eu já ponho o ponto nome escola, então ele já pega lá o valor do atributo, que vai ser o que o cara digitou e é capturado aqui por intermédio do scanner, tá? Então tá certinho aqui. O que eu vou precisar agora é essa parte aqui para pegar o nome do aluno. Então eu tinha copiado ali em cima, né? Ó, digite seu nome. Aí agora aqui eu vou usar a mesma lógica lá de cima, ó. Entrada.nextLine, que aí ele pega a linha inteira, tá bom? Só que agora eu quero fazer, ó, para cada nota eu quero que ele digite a nota 1, a nota 2, a nota 3, tá? Então eu vou fazer intercalado aqui, ó. Tô copiando aqui para ficar mais prático, tá? Mas vejam com calma para entender a lógica, ó. Digite a N1, que é a nota 1, tá? Vou deixar abreviado. Digite a N2. Digite a N3. Beleza? Ok, digitou tal, e aí agora, em vez de eu passar aqui manualmente, eu estou solicitando, né? Então eu vou usar o scanner também, ó, entrada, ponto. Nextline ele pega strings, tá? Como aqui eu quero pegar um número double, né? Então é o next double, se eu não me engano. E aí vamos para cada um aqui, ó. Next double, tá? Ele vai atribuir a cada um, N1, N2, N3. Pronto. Isso aqui são os dados que eu solicitei. Quando eu terminar de digitar, ele vai calcular aqui e exibir os dados. Aparentemente está tudo ok, né? Mas é muito comum, depois que a gente digita extensamente assim um programinha, ele nos apresentar algum errinho ainda, alguma coisa. Então vamos tentar executar aqui para ver o que é que vai dar. Ó, ele já começou a reclamar que... Ah, ó. Suitable constructor found for scanner, no arguments. Ou seja, o scanner ele precisa que a gente especifique no construtor dele o system.in, que significa que ele vai ser usado para inserir dados do teclado, né? A pessoa que digita aqui. Vamos ver se ele passa desse erro agora. Muito importante, tá, gente? Não esqueçam disso aqui, da implementação do scanner, tá? Lembrem só de cara que você cria um objeto comum, como a gente criou escola, aluno e tal, mas dentro do construtor tem que passar esse system.in, senão não vai dar certo. Agora vamos para as primeiras reclamações aqui. Eu estou desconfiando que a falta, já que isso aqui são métodos, o nextLine, o nextDouble ali, eu acho que é a ausência do parêntese. Ó, aqui eu lembrei, tanto que aqui ele não reclamou da linha 12, ele está reclamando da linha 19. Realmente, ó, nextLine, faltou abre e fecha parênteses, tá? Todo método ele tem abre e fecha parêntese, e aí tem ou não argumentos, dependendo da implementação dele, né? Então já vou corrigir aqui, que esses camaradas aqui também precisam, e torcer para que esses sejam os únicos reparos necessários. Boa, olha só. Ele começou a executar de cima para baixo, como eu já falei que o compilador faz. Chegou na linha 9. Né? Ele criou o objeto já aqui, subtende que ele já criou, já que ele está executando a linha 9. Na verdade, ele executou a linha 9, ele está exatamente, gente, na linha 12. Ou seja, ele já tem um objeto escola também criado e está aqui parado porque essa é a funcionalidade desse carinha aqui que a gente criou, do scanner. Ele está esperando eu digitar o nome da minha escola. Vou botar aqui Vera Cruz apenas. Vou dar um Enter. Olha o que é que acontece. Ele já está aqui agora na linha. Ó, digite o seu nome. Então ele passou da linha 17 e chegou no próximo scanner, ó, que é o 19, linha 19, ó, entrada.nextline. Ele está aguardando que eu digite o nome. Vou digitar aqui, ó, Rodrigo. E olha que legal, agora ele digitou aqui, ele exibiu aqui, digita N1.
Então ele está na 22, ó, solicitando o N1. Vou botar aqui um 10. Vou botar aqui um 10. Ó, ele já pulou para o próximo, N2, então ele está aqui na linha 25. Vou botar um 6. É porque eu estou esquecendo de clicar aqui, ó. Às vezes tem que clicar aqui. E vou colocar um 7, né? Ó, então ele está aqui na linha 28, tá? Esperando eu dar um Enter para ele confirmar esse dado que eu botei. Quando eu der, ele vai passar para a linha 30 e depois para a linha 32, né? Para exibir os dados. Vamos ver se vai dar certo. Clicar aqui para ele reconhecer o Enter que eu vou dar. E perfeito, olha só. Escola Vera Cruz, nome do aluno Rodrigo, média 7,6, tá? Ele dá esse valor quebrado porque ele precisa ser formatado caso a gente quisesse deixar mais bonitinho. Ou se ele tivesse dado um valor fechado, não teria quebrado tanto assim, porque ele calcula, né, exatamente o valor. Mas não se preocupem com isso, tá? Isso aqui é algo mais avançado, vocês podem trabalhar essa parte aí já na disciplina que vem no próximo semestre, tá? Bom, gente, então assim, aqui eu avancei com um exemplo mostrando algo um pouquinho mais complexo, mas vocês entendendo a lógica, vocês já vão conseguir fazer uma boa prova, tá? Se liguem também nos conceitos que a gente abordou aqui em alguns momentos, tá? É provável que um dado ou outro tenha sido escapado aqui, até porque não tem como dar todo o conteúdo na íntegra, né, do que vai ser abordado na prova, mas assim, vocês acompanhando as aulas que a gente já tem gravada, revendo esse resumão aqui com esse experimento prático, então acredito eu que, levando em consideração também, né, os conceitos e tudo mais, acredito que vocês farão uma ótima prova, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e boa prova para vocês. Até mais.